da Noite, com Rodrigo Guedes de Carvalho e Clara de Sousa. O dia que sabíamos que vinha aí não dói menos quando finalmente aparece. Hoje é um dia justa e naturalmente centrado em Francisco Pinto Balsemão. Vamos recordar o inigualável percurso, a contribuição ímpar para um jornalismo independente e plural. Vamos ter depoimentos de amigos, esses inúmeros e tão diferentes que conquistou na maneira simples da sua inteligência, cordialidade e sentido do humor. Vamos ter tudo isso. Mas permitam-me começar por dizer, em nome dos meus colegas aqui no estúdio comigo, e dos que estão na regia a comandar as operações, e dos que fazem as reportagens todos os dias, e dos que estão na recepção da entrada, e em todos os setores menos visíveis. Hoje, aqui debaixo deste teto que construímos juntos, é como se nos tivessem tirado o chão. Talvez no final consiga dizer mais alguma coisa. Por agora, como esperaria Francisco Balsemão, vamos ao trabalho. Cabeça levantada pelo orgulho de ser desta casa. Bem-vindos ao Jornal da Noite. A longa vida de 88 anos, homenageada neste mosteiro do século XVI. A este símbolo do país, às 5 da tarde chegou a urna de Francisco Pinto Balsemão. Pelas 6h30 começou o velório, acompanhado pelo pianista Filipe Pinto Ribeiro. Na véspera, o reconhecimento pelo Presidente da República. O luto nacional, o pesar nacional, o choque nacional pela notícia da morte do Dr. Francisco Pinto Balsemão. Portugal deve-lhe imenso. Foi das figuras mais marcantes dos últimos 60 anos. Portugal, por uma questão de justiça e de gratidão, nunca o poderá esquecer. Não há muitas personalidades que tenham coberto tanto e de forma tão profunda tantos setores da sociedade portuguesa. Um deles, a fundação do PSD, de que era militante número 1. A coincidência temporal, Conselho Nacional reunido e informado da notícia da morte pelo líder. Montenegro realça o espírito e a ação de Pinto Balsemão. Muitas vezes nos espicaçava para podermos aprofundar a social-democracia à luz daquela que é a situação hoje do país, da Europa, do mundo. Um democrata, um fundador também da nossa democracia, também uma palavra à comunicação social livre, à comunicação social dos valores e princípios da liberdade de informação. O Primeiro-Ministro cancelou toda a agenda até ao fim das cerimónias fúnebres, incluindo a presença no Conselho Europeu. Com a concordância de todos os partidos, o Presidente da Assembleia da República decidiu cancelar todas as reuniões no plenário, incluindo um debate preparatório para um Conselho Europeu com o Primeiro-Ministro. O luto nacional nestes 2 dias é acompanhado pelas principais autarquias. Em Lisboa, a bandeira do município esteve a meia haste. No Porto, a decisão do Presidente da Câmara foi igual. As 2 principais cidades acompanham o país no período de luto. Esta quinta-feira, a cerimónia fúnebre decorre entre a 1 e as 3 da tarde. O Presidente da República terá uma intervenção. O funeral estará depois reservado à família. Mas por agora, como ouvimos, decorre o velório no Mosteiro dos Jerónimos, Clara, que começou pelas 18h30. Sim, um pouco depois que as portas abriram nesta fim de tarde, agora à noite, de despedida aqui no Mosteiro dos Jerónimos, onde decorre esse velório a Francisco Pinto Balsemão. As cerimónias fúnebres já estão a contar com a presença, ou já contaram com a presença das mais altas figuras do Estado. Já aqui estiveram Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro, Aguiar Branco, também aqui estiveram a prestar tributo a outras pessoas da área política, da comunicação social, nomeadamente de outros órgãos de comunicação social, e de muitas outras áreas. Também candidatos presidenciais como Luís Marques Mendes e António José Seguro, que ainda continuam nesta fila. Muitos anónimos nesta noite fria, esperando uma fila que continua a crescer à medida que o tempo passa. Pedro Coelho, e onde se vão encontrando rostos conhecidos? Sim, muitos rostos conhecidos. Eu recordo de um deles, Clara, Pedro Passos Coelho, por exemplo, fez questão de ficar na fila
durante mais de uma hora. Só agora é que ele saiu do nosso horizonte de visão, porque de facto, apesar da produção, porque necessariamente um funeral com estas características tem de ter produção de duas pessoas da produção terem ido falar com ele e terem lhe dito: o senhor, na sua qualidade de antigo primeiro-ministro, tem direito a ir por outro lado da fila, ou seja, não precisa de ficar na fila. Ainda assim, Pedro Passos Coelho, que agora já não está no nosso ângulo de visão, mas só há muito poucos minutos deixou de estar, é que ele efetivamente então entrou, fazendo questão de ficar, aliás, está à porta, está lá ao fundo, eu conhece-se exatamente pela ausência de cabelo, está lá ao fundo, ainda não entrou. Portanto, vejam, desde as 6h30 até às 8 da noite, 1h30 na fila, sem que ninguém dali o conseguisse arredar. Também não quis falar com nenhum jornalista, nós tentámos, vários de nós tentámos, não quis falar, talvez fale no fim. O que é curioso também naquilo que dizias, Clara, é que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro entraram juntos, saíram juntos, e isso protocolarmente faz todo o sentido. Nem um nem o outro falou nem à entrada nem à saída, mas assim que ambos saíram, entrou o Ministro dos Negócios Estrangeiros e logo após o Ministro das Finanças, que também entrou e também saiu, e todos o fizeram em silêncio. São os detalhes de reportagem, porque a maioria das pessoas que aqui está são pessoas como nós, anónimos, ilustres, anónimos, mas de facto, ainda há pouco eu ouvia o Pedro Santana Lopes dizer que não se lembra de nenhum funeral com estas características, onde tanta gente ao mesmo tempo esteja à espera para cumprimentar uma pessoa a quem ele chamou, eu recordo desta expressão, um cavalheiro da democracia e um pilar da liberdade. Foi uma frase que ficou daquelas das muitas que fomos ouvindo aqui até a chegar a este ponto de reportagem, e agora, naturalmente, passo a palavra a outros camaradas igualmente bem posicionados neste velório. De facto, são muitas as pessoas que se vão acumulando e tendo que esperar numa fila que vai sendo longa. Uma das pessoas que está aqui, acredito também há muito tempo, é o Pedro Cisa Vieira, antigo Ministro da Economia, que tem também uma relação com a empresa e com o Expresso. Que memórias lhe vieram à cabeça ontem quando soube desta notícia? Foram memórias, obviamente, de tristeza, porque, enfim, nos últimos anos conheci mais de perto do Dr. Pinto Balsemão e alimentei ainda mais a admiração que tinha por ele. Ele era o que eu digo, um homem por inteiro, que foi tudo o que um cidadão comprometido pode aspirar. Ele foi jornalista, um defensor da liberdade de imprensa quando ela não existia, foi um dos pais fundadores da democracia, foi um empresário, serviu nas mais altas funções que o país tem para oferecer do ponto de vista político, e em tudo isso deixou uma marca. Foi talvez das personalidades portuguesas mais relevantes das últimas décadas, e foi uma coisa que é pouco notada, mas ele foi um primeiro-ministro muito consequente, extremamente reformista, numa altura muito difícil, contestado dentro do seu partido, dentro da coligação que liderava, e ainda assim foi ele que fez a revisão constitucional de 1982, que civilizou o regime e o tirou da tutela militar, e deu um novo impulso às negociações para a adesão à Comunidade Económica Europeia. Só estas duas marcas transformaram o país. E fica esta marca. Muito obrigado a Pedro Cisa Vieira, numa altura em que fala o general Ramalhianes. Na conquista da liberdade da independência da comunicação social, e também que o papel desempenhou em termos pessoais e em termos jornalísticos sobre o esclarecimento e a personalização da sociedade civil. Tudo isto permitiu que ele tivesse um papel importante naquilo que o Estado devia fazer não fez, que é na politização da sociedade e na socialização da política. Eu acho que, como todos os homens, terão os seus defeitos e os seus erros, mas acho que a sua ação foi extremamente importante na luta pela democracia, e isso desde os tempos da ala liberal, na sua luta por uma democracia mais livre, mais autêntica, mais responsável, e ainda
pela formação de um partido extremamente importante na altura e ainda hoje, o PSD, e pela governação, pela participação na governação desse partido. Entendo ainda que na ação política dele rica, diversificada, há aspectos muito importantes de responsabilidades governativas, e há um que eu considero particularmente importante, porque foi desenvolvido numa altura de grande crispação, de grandes dificuldades, foi a sua ação enquanto primeiro-ministro, na qual ele saiu com sucesso e desempenhou com patriotismo. Creio também que a ação dele é notável na libertação e independência da comunicação social. A ele se devem órgãos de comunicação social porque os criou, os alimentou, os sublimou, fazendo com que eles fossem e sejam ainda referências. António Ramalho Yanes, o primeiro Presidente da República eleito em democracia, como sabemos, uma figura central na consolidação do regime e também uma testemunha direta do período em que Francisco Pinto Balsemão foi Primeiro-Ministro, a não querer ele aqui também hoje a prestar este último tributo a Francisco Pinto Balsemão. Sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa não quis falar, mas ele terá, obviamente, amanhã uma intervenção aqui nos Jerónimos. O velório, recordo, que está a ser escoltado como uma escolta de honra composta por cadetes das várias academias militares. Está previsto encerrar as portas às 10 da noite, Rodrigo, mas perante a fila que neste momento se acumula aqui no exterior e ao ritmo a que as pessoas vão entrando, neste momento tenho sérias dúvidas que as portas fechem a essa hora. Os partidos também foram apresentando as suas reações ao longo da tarde, do dia. Não esquecem o legado de Balsemão, o contributo que deu para a liberdade, apesar de nem todos terem concordado sempre com ele. Do PSD, atuais ministros, autarcas e mesmo o Presidente da Assembleia da República lembram, sobretudo, a amizade e a referência. Perdi um amigo, uma amizade que foi forjada desde os primeiros passos do PSD e da democracia e sempre assente numa amizade leal e com muito respeito do primeiro. Os seus governos, entre 81 e 83, tiveram um papel decisivo nas negociações de adesão. Era eu, figura incontornável, nomeadamente o Chega e eu próprio temos, em relação ao legado do Dr. Francisco Pinto Balsemão, sérias divergências, fundadas divergências, em relação não só à forma do jornalismo que a SIC, o Expresso, legitimamente fazem, e temos fundadas divergências em relação à casa que foi fundada e à forma como se desenrolou e à forma como hoje tem um papel e que papel tem na democracia, no jornalismo e na comunicação. Porém, isso não me impede, enquanto líder político, enfim, de reconhecer um trabalho que é marcante. Ele contribuiu, nomeadamente na relação que teve também com muitos dos dirigentes do Partido Socialista, para a consolidação da nossa vida democrática e para a consolidação de um país europeu. Um pioneiro da comunicação social livre em Portugal, na luta pela liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Francisco Pinto Balsemão deu muito ao país, em ditadura e na democracia, na imprensa e na política, na oposição e no governo, como jornalista e empresário, a aliados e adversários. De todos, agora é o momento do reconhecimento. Um homem com o qual tivemos em questões essenciais divergências conhecidas, claras, frontais, mas não deixa naturalmente de marcar a vida nacional. Ergueu um jornal de referência, ainda sob ditadura, pelo seu compromisso com a liberdade de expressão. No desaparecimento de Francisco Pinto Balsemão, lembro um princípio básico: poder divergir é a maior das liberdades.
Podem ser muitas as diferenças ideológicas que nos separam do Partido Social Democrata, mas a social-democracia que Francisco Balsemão defendia é uma social-democracia que hoje também precisa de estar mais próxima daquilo que são as suas raízes fundacionais, e esperamos que o seu legado seja perpetuado. Era um político da moderação, era um social-democrata preocupado com as pessoas, em que a pessoa era o centro da sua ação política. Foi a minha referência e, de certa forma, também um mentor em muitos períodos, muitas vezes também difíceis da minha vida. Ele esteve sempre lá. Ele, muitas vezes, exasperava-se até com as controvérsias, exasperava-se com as contrariedades, mas tinha um enorme respeito pela diferença, pelas diferenças de opinião. E acho que esse é o grande valor. Ele foi, indiscutivelmente, daqueles que mais lutou para que nós tivéssemos um regime livre, democrático, tolerante e que naturalmente tivesse, abrisse as portas ao progresso. Passa-me um sentimento de tristeza pelo seu desaparecimento. Enquanto cidadão e institucionalmente, tenho um sentimento de perda. Portugal perdeu. Separado da defesa da liberdade de expressão. Luís Marcos Mendes propôs a criação de um prémio que honre o legado. A ideia de no futuro se poder criar um prémio que poderia chamar-se Liberdade de Imprensa Francisco Pinto Balsemão, mas com este ou com outro nome, o nome não é o mais importante. Os dois objetivos são claros. Por um lado, recordar o notável exemplo de Francisco Pinto Balsemão na comunicação social, e depois incentivar trabalhos jornalísticos que possam continuar esta obra em favor da liberdade de imprensa. Havia um respeito mútuo muito elevado. E hoje, na morte dele, tenho que dizer que o estimava enquanto pessoa, enquanto político, enquanto português e essencialmente enquanto uma pessoa que desenvolveu muito uma imprensa livre, uma imprensa de qualidade e depois também a televisão, etc. Portanto, foi um português que teve uma influência muito grande no nosso passado e também no nosso presente. É uma personalidade que eu respeito, assinalando naturalmente as divergências que tive e que mantenho relativamente àquilo que é o seu posicionamento político. Mas, obviamente, que é um momento de lhe manifestar o respeito, naturalmente, que sempre nutri relação a ele e apresentar condolências aos seus próximos, quer politicamente, quer em termos de familiares e amigos. Com a sua morte, desaparece um grande democrata e desaparece uma das figuras maiores da nossa democracia. Quer enquanto político, foi deputado na ala liberal da Assembleia Nacional. Já depois do 25 de Abril foi fundador do PPD e PSD e primeiro-ministro de Portugal em circunstâncias particularmente difíceis. Mas foi como homem de comunicação social que talvez ele se tenha destacado ainda mais, um defensor incansável da liberdade de expressão e sobretudo da liberdade de imprensa. Tentou sempre que o jornalismo fosse um pilar de democracia. Eu acho que nos tempos que correm é muito importante lembrar isso, porque não há democracia sem jornalismo. Claro, do ponto de vista político, enfim, foi um adversário político, mas teve um papel bastante relevante na democracia, e eu acho que é muito justo que o país lhe preste essa homenagem pelo papel que teve. Lembro-me de um homem afável e de um homem quase sempre, para não dizer sempre, à frente do seu tempo. Uma pessoa diferenciadora, visionária. Recordo como uma pessoa muito educada, mesmo muito elegante, nunca deixava de dizer o que pensava, mas com respeito profundo pelos outros. E do ponto de vista público e do ponto de vista cívico, recordo como um democrata com convicções muito firmes. Demonstrou no tempo da ala liberal, ainda no tempo da ditadura, depois no processo de consolidação da nossa democracia. E agora? 4 amigos de Balsemão entram num bar, que é como quem diz, entram no estúdio do Jornal da Noite. Estão comigo o Henrique Monteiro, Clara Ferreira Alves e a Maria João Vilés. Vamos falar de muitas e variadas coisas, mas deixem-me começar por um primeiro mote. Uma das últimas vezes que falei com Francisco Pinto Balsemão, ele inundou-me com o seu entusiasmo da inteligência artificial. E vendo a minha cara cética, disse assim, não me diga que também já está feito um velho do Restelo. Não, mas isso era um
dos traços mais fortemente distintivos dele era o estar sempre à frente, estar sempre à frente, sempre à frente. Não lhe fazer, por exemplo, confusão, o que é que poderia advir e vir da inteligência artificial, saber lidar com ela, saber o que era um podcast, meteu-se imediatamente na pele. Fez duas coisas extraordinárias. Fez ele uma série de podcasts e depois pôs o livro dele em podcast. São dois gestos absolutamente admiráveis de uma pessoa com a idade que ele já tinha nessa altura. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Eu ontem disse aqui que todos tivemos, eu estava cá e houve muitos testemunhos pelo telefone. E eu depois lembro-me de ter dito aos nossos colegas que nada disto é um exagero. E hoje vou repetir porque quero repetir. Não há aqui nada, absolutamente nada, nem de laudatório, nem de untuoso, nem de exagerado. Ele foi, de facto, isto que as pessoas estão a dizer que ele foi. E isso é um legado extraordinário do século XX e no princípio deste. E, portanto, eu acho que nós estamos a falar e a dizer um adeus a alguém que conseguiu trabalhar com 4 ou 5 instrumentos muito diferentes, ser empresário, jornalista, criador de um grande grupo de empresa, político, etc., fundador da democracia e refundador na revisão de 1982. Houve uma espécie de refundação, uma vez que se tornou civilista e não sobre a opressão militar, e conseguiu isto tudo é um dos grandes legados que eu vejo num português há muito tempo para cá. Outra característica do Francisco Pinto Balsemão, há pouco estávamos a fazer aqui uma conta tétrica, que estão quase 190 anos de jornalismo nesta mesa e grande parte passados na companhia de Pinto Balsemão. Claro, aconteceu-te com a mim, a certa altura, dizer que eu estou-me a sentir amigo do meu patrão. Cedo na carreira? Aconteceu. Porque gostava-se de Francisco Pinto Balsemão. O Expresso, e acho que a Maria João e o Henrique se lembram disso, era um lugar de subversão e permanente rebeldia. Ele teve muito trabalho com aquela redação. E de vez em quando ele disse, tinha que impor horas, impus as minhas regras, eles respeitavam as regras, mas nós não respeitávamos às vezes as regras. Havia gente de todo o lado, mais os que entravam e saíam e se cruzavam nos corredores e que, sei lá, iam por desporto, iam conversar, iam saber notícias, porque não havia circulação como há hoje em tempo real. Era admirável. Quando acontecia qualquer coisa no país, ia-se para o Expresso saber o que é que estava a acontecer no país. Não a bater em jornalistas. Eu tenho que começar a escrever as mãos. A quantidade de coisas que se passaram nos hoje é imensa, quer dizer. E ele administrava aquilo tudo. Eu acho que as pessoas não se dão conta do trabalho que deu ser o Francisco Pinto Balsemão, porque ele começa muito novo, podia ter sido um playboy e ter sido um rico e ter desfrutado a fortuna e ter tido uma vida fácil. Ele, como ele próprio disse, resolveu trabalhar. E ele funda o Expresso, mas antes disso está na ala liberal, bate-se pela liberdade, bate-se pela democracia, acredita numa primeira fase que o regime, que haja uma oportunidade, estamos a falar do keitanismo, que haja uma oportunidade do regime se renovar por dentro, depois perde essa ilusão, e a seguir vem a Revolução, vêm todos os atropelos da Revolução, todas as pessoas hoje não fazem a ideia da organização que isto foi um processo linear, não foi. Foi um carrossel. Sim. Andava tudo a muita velocidade. E depois fundar um partido com o Francisco Sá Carneiro, aguentar esse partido, continuar no jornal e depois, ainda anos mais tarde, fundar uma cadeia de televisão. E lembro-me quando ele disse que queria fundar a SIC, que ainda não se chamava SIC, não se chamava nada, queria fazer televisão, queria fazer uma cadeia de televisão. Como agora os podcasts. E eu lembro-me de dizer como agora que eu estava sempre à frente. A televisão privada nessa altura tinha um peso brutal. Você vai enorme, fazer uma cadeia de televisão onde se gasta 1 milhão por minuto, onde tudo pode correr mal, você tem aqui uma situação boa no Expresso, isto corre muito bem, ganha-se dinheiro, nem pensar. E foi aí que eu percebi que ele era um homem muito corajoso e que eu era genuinamente amiga dele, porque quando ele veio fundar a SIC,
as pessoas no Expresso ficaram um bocado irritadas. Porque sentiram, vocês estão aqui 3 do Expresso e eu sozinho da SIC. O pai que não queria, nós tentávamos matar o pai, que o pai tinha abalado para outras paragens e tinha outros filhos. Ficámos ciumentos, Deixa-me uma pausa aqui neste matriarcado para falar aqui um bocadinho com o Henrique Monteiro. Há este pormenor, Henrique. Eu, na altura, estava na RTP e na RTP disseram-nos que nós éramos loucos porque nunca seria possível uma televisão privada em Portugal. Era o que se dizia no meio jornalístico na altura. Portanto, daqui dá para ver a loucura, o arrojo e a coragem do Francisco Pinto Balsemão. Dá para ver outra coisa, Rodrigo. Dá para ver também como digamos, aquela bolha jornalista, no geral, engana-se redondamente acerca de quase tudo. Quer dizer, das duas partes, não é? Por exemplo, quando foi fundada a SIC, em 92, eu também já estava no Expresso, estávamos todos, acho eu, enfim. Estávamos todos. E de qualquer modo, quando ele fundou a SIC, eu achei muito bem. Houve pessoas do Expresso que, aliás, foram para a SIC. Lembro-me de várias colegas nossos do Expresso que pediram diretamente ao Dr. Balsemão ou outras pessoas para irem para a SIC. Não foi o meu caso, que nunca pretendi fazer televisão, não por nenhum preconceito, mas a minha vida foi sempre ligada ao papel. Um bocadinho de preconceito, vá lá, um bocadinho. Nada de preconceito. Nada de preconceito. Tá bem. Mas não interessa. Agora, como disse a Maria João, ele achava sempre que o Balsemão tinha uma coisa que era: toda a gente queria matar o pai. Ou seja, ele próprio, não é? Houve o Augusto Carvalho fez o Europeu para matar o pai, o Independente foi feito para matar o pai, o Público foi feito pelo Vicente para matar o pai, depois o Saraiva também quis matar o pai com o Sol. E eu devo dizer que isso a mim me serviu de, como é que é dizer, de motivo. Ele sobreviveu a isso. Sobreviveu a isso tudo, exatamente. O Expresso continua a referir. Todos quiseram matá-lo. Eles quiseram, simbolicamente. Alguns quiseram, sim, claro, isto era simbólico, eles também não... Tiragens, vamos ter mais tiragens. Mas a verdade é que nós, cada vez que faziam um jornal contra o Expresso vendia mais. Isso era uma coisa que é extraordinária. Eu, por exemplo, quando fui diretor do Expresso, fizeram o Sol e a gente teve um recorde de vendas absoluto. Acho que até hoje. Não por causa de nenhuma notícia maravilhosa, mas porque oferecemos DVDs. Também é preciso dizer a verdade. Estamos a esquecer, ainda falta a primeira televisão de 24 horas notícias. Exatamente, isso é assim. Está bem, mas ele tem razão de dizer. Ainda é mais uma coisa de loucura 24 horas. Onde eu queria chegar eram outros canais. Não, mas isso, como tu sabes, os jornalistas disseram 24 horas de notícias. Isso é uma maluquice. Nunca ninguém vai pegar. Nunca vai pegar em Portugal. Mas isso é português. Isso é típico português. O que eu estava a dizer que aproveitei disto foi, eu, ao fim de estar 15 anos na direção do Expresso, 5 dos quais como diretor, eu pensei, eu não quero ser mais diretor, ao fim de 4, aliás, e disse ao Dr. Balsemão: olha, vamos ter que arranjar outro diretor para o Expresso porque eu não quero ser mais. Não, tem que ficar e tal, diga lá porque é que se querem ir embora. Eu disse: porque acho que as pessoas não se devem internalizar buscar. E às vezes lembrei-me do único argumento que ele aceitou como válido. É que foi qual? Que foi este: você precisa de um ex-diretor de Expresso que não diga mal de si. E ele olhou para mim e disse assim: oh, Henrique, isso foi muito bem jogado. Mas na verdade... Essa é genial. Não, mas é verdade. A partir daí não, porque o Ricardo está cá e por aí fora. Mas quer dizer... Mas na altura foi um argumento forte. Na altura foi um argumento bastante forte. E eu acho que todos nós aqui, nesta mesa, tínhamos uma relação com ele que não era uma relação própria de patrão-empregado. Quer dizer, a gente só se lembrava que ele era patrão quando era para pagar. Porque... Não, mas é verdade, não era. Muito de vez em quando. Se me permitem, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Já vamos voltar. Não se pode conversar. Já vamos voltar a conversar sobre outras dimensões do Francisco Balsemão. Francisco Pedro Balsemão, o atual CEO do Grupo Empresa, filho do fundador, sublinha a importância do legado do pai que lutou sempre por aquilo em que acreditava. Ela deles. Francisco Pinto Balsemão foi muito de muita coisa. A mulher, os filhos e os netos são a garantia de que o enorme legado que deixa perdurará para lá da memória coletiva. O marido extremou-se com a minha mãe, um pai exigente, mas um pai também que
sempre quis também que os filhos fossem, e são palavras dele, unidos, fortes e divertidos, e portanto muito à imagem dele, que sempre procura também a união enquanto gestor, enquanto pessoa também pública, mas também dentro da família. E repare que nós somos 5 irmãos, somos de 3 meios diferentes e somos muito unidos, somos muito fortes e somos muito divertidos. Isto obviamente que estou a dizer aqui bem de nós próprios, mas de facto isto é por causa dele, é porque eu consegui também manter essa cola. O CEO do Grupo Empresa destaca as características do homem que viveu o presente, sempre a adivinhar e a desenhar o futuro. Aquilo que nós aprendemos com ele é nunca deixarmos de ser curiosos, nunca deixarmos de olhar para o futuro. E enquanto pai, acho que nós não nos podemos levar tão a sério. E isso é uma coisa que ele nos dizia muitas vezes. É importante aquilo que fazemos, levamos isto como uma missão, mas temos que no final do dia perceber que temos que nos levar menos a sério e temos que, obviamente, respeitar o legado dele. Fundador do jornal Expresso, ainda nos tempos em que a censura não perdoava a ousadia, pai da SIC no ano em que a democracia atingia a maioridade e de novo inovador, quando lançou o primeiro canal de informação em Portugal, são apenas alguns exemplos de como Francisco Pinto Balsemão prezava a liberdade. Eu tive sempre até ao fim a lutar naquilo no que ele acreditava, que era a liberdade. Liberdade acima de tudo. Liberdade depois de informar, a liberdade de esclarecer, a liberdade de pensar, ser informado. E mais uma vez, voltando àquilo que nós vimos há pouco e sendo coerente, ele era uma pessoa muito livre. Ele viveu sempre de forma muito livre. Isso desde que nasceu até ao fim. Sempre disse, nós estamos aqui, é algo efêmero, é algo que nós também, no nosso caso, a nossa família, somos uma família privilegiada porque nascemos num determinado meio com algumas posses, nós temos essa obrigação. E portanto, aquilo que ele passava para fora não era algo que pudesse ser visto como hipócrita, que não praticasse também dentro de casa. Numa carta tornada pública, os 5 filhos de Francisco Pinto Balsemão recordam que a vida do pai foi pautada por princípios e valores como a liberdade, a independência e o rigor, que vão continuar a nortear o trabalho e empenho dos descendentes. Terminam a missiva agradecendo o carinho público e lembrando que o pai deixou um mundo melhor e prometendo cumprir o legado. Admiração, amor, orgulho, responsabilidade. Sentimentos partilhados pelos irmãos Mónica, Henrique, Francisco Maria, Joana e Francisco Pedro. Fazemos uma brevíssima pausa de 1 minuto e pouco. Até já. O jornal que revolucionou o panorama jornalístico em Portugal foi fundado ainda na ditadura. O primeiro número do Expresso foi no dia 6 de janeiro de 73. Eu achava que havia lugar e necessidade no nosso país de um semanário, neste caso, que, inspirado na imprensa de qualidade dominical inglesa, trouxesse, quer na parte noticiosa, quer na parte da opinião, uma fada de ar fresco e uma novidade à imprensa portuguesa. O Expresso começou a entrar na rotina de fim de semana de muitos portugueses, ainda com Marcelo Caetano no poder. Sem que se tivesse cumprido a primavera anunciada nos primeiros anos marcelistas, o semanário, lançado por Francisco Pinto Balsemão, apanhou o estertor do regime, mas não escapou ao lápis azul da censura. Eu hoje em dia pergunto-me como é que era possível fazer um jornal com a censura, com a obrigatoriedade de mandarmos previamente as provas de tudo o que ia sair no jornal, esperarmos até à última hora as decisões dos senhores do lápis azul, que é como lhe chamávamos, e de repente vermos que metade da primeira página estava proibida. Temos de substituir, temos de paginar de novo. O espaço em branco era proibido. E, portanto, inventámos um anúncio que era o Expresso, o jornal dos que sabem ler. Rumo à liberdade de imprensa. No pós-revolução, a redação do Expresso espelhava a pluralidade de uma sociedade em mudança. Com a morte de Francisco Sá Carneiro, o ex-diretor do jornal passou a ser notícia como primeiro-ministro. A determinação fizeram de Francisco Sá Carneiro um estadista ímpar em Portugal. E uma tal necessidade de mostrar a independência que isso me injustiçava e me atingia. Como é que se convive com isso? Mal.
Apesar de ter mantido sempre uma relação umbilical com o jornalismo, Francisco Pinto Balsemão não voltaria a integrar a direção do Expresso. A 6 de outubro de 1992, lançava o primeiro canal de televisão privado em Portugal. 1, 2... Sempre em busca de desafios, Pinto Balsemão fundou a 6 de outubro de 1992 este vosso primeiro canal privado português. A SIC representou uma nova forma de fazer televisão em Portugal. Hoje, pela primeira vez em Portugal, a televisão privada portuguesa vai emitir. E vai emitir agora. Meus senhores e minhas senhoras, a SIC está no ar. 4h30 da tarde do dia 6 de outubro de 1992. Às 16h30 dessa terça-feira, assinalam, sem o saberem, uma nova e inédita página da história do audiovisual português. A essa hora e nessa data, nascia a primeira televisão privada em Portugal. Boa tarde. Estudantes de luto contra as propinas. Depois de fundar um partido, depois de fundar um jornal, Francisco Pinto Balsemão é o líder de uma equipa que haveria de transformar o modo de fazer e ver televisão, rompendo com hábitos de décadas de um país que internamente nunca havia conhecido uma alternativa à televisão no Estado. O processo havia começado anos antes, a ideia surgira antes desses anos. Visionário, empreendedor, ousado e decidido, o ex-primeiro-ministro e militante número 1 do PSD fortalecia a sua imagem de exceção no universo da comunicação social e não se poupou esforços pessoais, financeiros e profissionais para edificar o que é hoje o Grupo Impresa. Para o arranque da SIC, a surpresa de ter ido buscar um homem da rádio. Emílio Rangel havia criado a TSF 14 anos antes e dela se manteve à frente até ser chamado para um projeto que, 3 anos depois do seu início, assumia a liderança das audiências televisivas. A história sem fim à vista seria enriquecida com o surgimento de mais uma novidade ao 8º dia de janeiro de 2001. Portugal contava a partir dessa data com a SIC Notícias, o primeiro canal de sempre a emitir informação 24 horas em direto e em português. Edição da manhã, com Pedro Mourinho, Ana Lourenço e Alexandre Abreu Loureiro. Uma vez mais, Francisco Pinto Balsemão deixava a sua marca no jornalismo e na história da televisão. Ao Universo Impresa foram-se juntando outros canais inéditos em Portugal, aos quais havia de juntar-se uma outra inovação, quando em 2020 surge a Opto, uma nova maneira de ver a SIC. Foi a primeira plataforma e até à data a única, 100% portuguesa, com conteúdos exclusivos e produzidos propositadamente para a inovadora marca no streaming. A singularidade plural de Francisco Pinto Balsemão não ficaria por aqui. Em janeiro de 2025 torna-se o primeiro autor cuja voz é clonada por inteligência artificial a propósito do lançamento do podcast que reúne as memórias que haviam sido publicadas em livro 4 anos antes. Altura para regressarmos ao velório no Mosteiro dos Jerónimos, Clara. É melhor estar encostada ou, sim, Rodrigo, numa altura em que a fila continua a aumentar, já dá a volta aqui ao local desta tenda onde nos encontramos, já dá a volta pela rua, já tem mais uma ponta ali, ou seja, de facto é uma noite de muitas presenças, de muitas pessoas que querem vir despedir-se desta figura central da nossa democracia. Aqui ao meu lado tenho a Sofia Pinto Coelho e a Conceição Lino, fundadoras da SIC, estão na SIC desde o primeiro momento. Sofia, tu tens também aqui uma relação mais pessoal, porque desde muito pequena que conhecias Francisco Pinto Balsemão e a sua família. Tenho 38 anos, entre Expresso e SIC,
E para trás, eu morava na rua Ribeiros de Sanches, número 21, no Reixão, e o Henrique e a Mónica no primeiro andar. Portanto, brincávamos juntos na Ribeiros de Sanches e brincávamos juntos na Quinta da Marinha. Uma longa história pessoal. E, portanto, era o tio. Sim. Quando entrei na SIC, houve o problema de agora como é que meti o tio na gaveta e vivemos sempre muito bem. E sempre te revelaste uma grande profissional ao longo da tua vida. Temos aqui um homem de quem hoje nos estamos a despedir que poderia ter seguido outros caminhos e no entanto, escolheu os mais difíceis. Quando nós exaltamos os percursos dos Cristianos Ronaldos, eu acho que exaltar os percursos de quem nasceu em berço de ouro é muito importante também, porque em vez de ele ficar a dormir à sombra da bananeira, a beber uns whiskies e a fazer umas viagens e a comprar, sei lá, a jogar golfe, que ele adorava, foi um trabalhador exemplar incansável. E eu li hoje alguém que disse, ele cruzava-se na redação e perguntava: então o que é que você hoje fez para melhorar o mundo? Isto é meritório, e é meritório também de quem vem de cima, de quem tem todo o privilégio e que o aproveita para fazer melhor. Concordas, camarada? Exemplo com a liderança do que temos falado. Absolutamente, até porque há uma coisa que distingue este homem, que é a paixão pelo jornalismo e pela comunicação, que ele começou muito cedo. A primeira coisa que ele fez foi a revista da Força Aérea, e depois tinha o tio que tinha o Diário Popular, e o pai também era acionista, e eu lembro-me dele de contar com muito orgulho que conseguiu levar aquele projeto para a frente quando o tio depois deixou de estar e morreu, ainda sem saber que viria depois o Expresso em plena época de censura, que era um problema, e depois mais tarde a SIC. E, portanto, mas ele nunca virou cara a esses desafios. Nunca virou e sempre percebeu a importância de ter redações diversas, redações com opiniões diferentes, porque ele percebia a importância da liberdade e da democracia. E se nós queremos homenageá-lo, é não nos esquecermos disso que ele nos deixou, porque ele, e isso a mim tocou-me, eu sempre fiquei muito contente por trabalhar para o Dr. Balsemão, porque ele era um de nós e queria ser um de nós, e queria sempre saber o que é que se passava, sempre olhar para o futuro, qual era o próximo passo, quais eram os próximos desafios, e dos últimos desafios que ele identificou muito bem, já há muito tempo, são os desafios, as ameaças à democracia. Sim. E nós vemos cada vez mais, não só no mundo político, ele também foi um político, como no mundo da comunicação social, atores que não sabemos bem ao que vêm e que não têm esta coisa de gostar disto, de gostar de ser não educadores do povo, mas que isso ele não gostava. A questão não é de educadores do povo, até porque temos de terminar, mas deixa-me passar aqui à Sofia, porque ele tinha uma ideia muito clara, Sofia, do que era servir, do serviço público. Enorme. E eu sempre trabalhei na área da justiça, ele sempre apreciou, e ainda por cima vindo do direito e da advocacia, ele percebia que um pilar da nossa sociedade é um aparelho judicial forte. Claro. E também, do nosso lado, a proteção das pessoas que são esmagadas pelas injustiças do Poder Judicial. Portanto, esse nível foi um homem, um rochedo. Sem dúvida. Sofia Conceição, muito obrigada pela presença. Obrigada a nós. Fica sempre pouco aquilo que podemos dizer sobre estes. Bom, cá estamos agora para continuar. Vamos continuar também por aqui, Rodrigo, mais à frente, a ouvir outros testemunhos. Voltaremos aqui também em estúdio a Maria João Avilés, Henrique Monteiro e Clara Ferreira Alves. Por agora vejamos que alguns nomes do entretenimento recordam Balsemão sobretudo pelos valores que incutiu aqui na SIC, mas também pela liberdade e pela luta pelos direitos humanos. Era alguém muito curioso, que queria saber muito de questões de detalhe dos próprios programas, das questões macro, sim, das novas tendências internacionais, mas também, muito particularmente, de questões de programação. Porque é que escolhemos este convidado? Porque é que esta cena vai ser assim? Como é que é o final da novela? Porque é que os oráculos da emissão têm esta cor ou este tamanho? Era este nível de detalhe. Eu acho que isso explica muito daquilo que é a SIC e daquilo que ele conseguiu passar a quem faz a SIC hoje em dia. São valores que não são corruptíveis. Não vale tudo.
por causa de fazer televisão, não vale tudo para termos audiências, porque as pessoas ainda são mais importantes. E aquilo que nós chamamos família SIC é esta noção. Tu és tão importante quanto eu, quanto os nossos colegas que estão aqui atrás das câmaras, quanto toda a gente. E isto é o espelho do que era o Dr. Balsemão. Defendia muitíssimo os direitos humanos e o jornalismo como missão de denúncia da violação dos direitos humanos também, e era muito rigoroso nisso. Há essa admiração por alguém que, apesar de saber tanto, ter tido tantos e importantes cargos internacionais também, queria sempre ouvir os mais jovens. Eu fiz um programa há muitos anos chamado A Noite à Má Língua, e esse programa era muito acutilante. Eu tenho quase a certeza que muitas pessoas se incomodaram com isso e provavelmente abordaram o Dr. Balsemão com isso. Nunca, mas nunca me chegou um único recado a dizer: cederam-se, parem lá com isso. Não. Liberdade é a nossa bandeira. Foi sempre. Pinto Balsemão dizia reconhecer a importância de quem via televisão e lia jornais, bem como a responsabilidade dos que criam conteúdos, quer nos programas, quer na informação. Em 2002, a SIC celebrava 10 anos e Francisco Pinto Balsemão assinalava o aniversário num programa de Hermano José, onde deixou certezas e algumas preocupações. É importante que se diga que nada ficou igual, assim que é uma amiga que encantou Portugal. Celebravam-se os primeiros 10 anos da SIC. Hermano José tinha como convidado o homem que investiu e criou o primeiro canal privado de televisão em Portugal. Acho que nós também não podemos abusar, apesar de estarmos em dia de aniversário, no autoelogio. Acho que isso é perigoso e não podemos, sobretudo, cair na arrogância. Isso é que é ainda mais perigoso. As perguntas vieram do apresentador e também de convidados. Num canal com entretenimento e informação, Francisco Pinto Balsemão foi claro na definição do público-alvo. Através da informação e também através dos programas demos voz ao cidadão anónimo. A quantidade de peças que nos nossos jornais têm aparecido e que são peças em que as pessoas anónimas podem aparecer, podem dizer o que pensam, podem protestar, podem reivindicar ou podem até mostrar coisas boas que estão a fazer. Coisas boas em tempos que eram já de aperto. Resulta de uma crise enorme, económica, e que atinge a publicidade, atinge o investimento publicitário. E é por isso que nós estamos com dificuldades, nós e as outras estações de televisão, em Portugal e no mundo. O sucesso no outro canal do programa de entretenimento Big Brother é um elemento a considerar na crise de que fala Pinto Balsemão. E até a nossa não se pode deixar nada. Classe intelectual, depois deu-lhe a cobertura toda, não é? Claro. Laboratório Sociológico da Sociedade Portuguesa, etc. A partir daí, eu, se pudesse voltar atrás, ia comprar. Digo isso com toda a franqueza. Enganámos-nos. Mas Pinto Balsemão queria afirmar-se voltado para a frente, para o futuro. A internet e a televisão vão se cruzar, mas eu penso, primeiro, repito, as estações jornalistas vão se manter, nós temos de fazer uma estação que seja rentável, temos de fazer uma estação que seja responsável, portanto não podemos fazer programas só para atrair audiências, e é a responsabilidade. E por outro lado, temos de escolher o tipo de programação que damos, conforme os targets, porque precisamos de anunciantes. E no mercado da comunicação há, de facto, vários públicos. Certamente também vê a televisão com os seus netos. Conhece algum nome de um Pokémon? Pikachu. Mas é o mestre. O que é que vamos tocar? Mestre. The One. Claro, o que é que sai? Connosco, Dr. Pinto Balsemão à bateria. Eu sei que é tanto nossa como é daqueles que todos os dias nos veem e quero que eles a sintam como deles também, porque é esta ligação, é esta comunhão diária, minuto a minuto, que nós temos de ter e que queremos continuar a ter. E para isso, dentro de casa e para fora, acho que há muita coisa a fazer. Daqui a menos de 2 minutos voltamos à conversa aqui no estúdio. Até já. O professor universitário nunca deixou de se assumir primeiro como jornalista. Foi a primeira das formas para intervir civicamente ainda nos tempos da ditadura. Francisco Pinto Balsemão considerou-se até ao fim jornalista e orgulhava-se de ter sido detentor da carteira profissional número 18. Em vez de médico, arquiteto ou engenheiro, escolheu o jornalismo, num cargo criado à medida pelo tio como secretário da direção do Diário Popular. Tinha 25 anos, vivia-se em ditadura. Curiosamente, o Diário Popular que Balsemão
modernizou de uma maneira extraordinária, uma coisa da qual pouco se fala, a partir de 1964 até 1970, a altura em que depois é dado um golpe pelos ultras do regime para lhe tirar a influência que ele tinha através do Diário Popular. Balsemão, sendo um privilegiado muito novo, ele trabalhou nos anos 60 no Diário Popular, que era da família, portanto, e apaixonou-se pelo jornalismo, e no final da década, na chamada Primavera Marcelista, quando Marcelo Caetano substituiu Salazar à frente do Estado Novo, tenta-se ensaiar uma espécie de abertura do regime, que não era abertura nenhuma, em que houve uns deputados, que eram os chamados deputados da ala liberal, que foram eleitos para a Assembleia Nacional, que a ideia era fazer ali umas florzinhas, mostrar que o regime já era diferente. A pedrada no charco chamava-se Expresso. Fundou em 1973, um ano antes da liberdade. Fundou um jornal que não era da situação, estamos a falar quando a situação era a ditadura, e isso não se compara com quem não tem a mínima ideia do que foi construir a liberdade de imprensa. A Revolução e a liberdade chegariam um ano depois. O segredo do Expresso e do início era que metade da redação era do futuro PSD e outra metade era do MRPP. Exatamente. E sempre teve essa capacidade de misturar gente muito diferente, não fazer redações monolíticas. Chamado para o governo em 1981, sentiu pela primeira vez o que era estar do outro lado da barricada. Quando o Balsemão foi primeiro-ministro, Francisco Balsemão foi primeiro-ministro, o Expresso foi-lhe bastante hostil. Obviamente e certamente, e em entrevistas, e até ele terá dito que não gostou, mas não alterou uma linha sobre aquilo que saía no Expresso. Foi responsável por projetos de lei de imprensa que criaram, por exemplo, os conselhos de redação. Nos anos 80 começou a preparar aquela que viria a ser a primeira televisão privada em Portugal. Lançou a SIC e revolucionou quer a imprensa escrita, quer a imprensa televisiva, num longo período que começa ainda em ditadura e vai por estes 50 anos da democracia. Apaixonado pela novidade, nunca deixou de se dedicar à causa do jornalismo. Ele dizia uma frase que marcou muito, que é: eu escolhi ser jornalista, e isso diz tudo. Repara, a última coisa que ele fez na vida foi, como na vida profissional, foi um podcast. E foi um trabalho também sobre inteligência artificial. E aliás ele dizia já nos últimos anos de vida, a brincar, quando lhe perguntavam como é que ele se apresentava, ele dizia: Francisco Pinto Balsemão, podcast. Ele olhava muito para a frente, ele não estava sempre a pensar se o jornal hoje em dia vende menos em papel, claro que vende, ou a publicidade em papel. Ele preocupava-se era com quais são as fontes de crescimento, quais são os rumos de crescimento, ou seja, se hoje há menos pessoas a ver televisão jornalista, então mas quais são, onde é que nós devemos estar? É em podcasts, é em redes sociais, é em sites, é em newsletters, é onde? E esse é o legado. Voltamos aqui ao estúdio para falarmos de uma dimensão, quer jornalística, quer política, Maria João, que se tem modificado. Não vou dizer que era melhor ou que era pior, mas eram outros tempos. Eu acho que era melhor. Em que mas tem que ser a Maria João diz ele e não eu. Em que as pessoas conversavam, as trocas de argumentos não acabavam com amuros, não se viravam as costas, e era estimulante para todos os lados. Eu gosto imenso que me faça essa pergunta, porque eu sinto todos os dias essa diferença, hoje em dia, dá um tempo para cá. De antes nós tínhamos, e a Clara já falou do que era o Expresso nessa altura, era completamente irrelevante que eu votasse à direita e outras pessoas no PC e outras pessoas na extrema-esquerda ou no PSD ou fosse onde fosse, porque o que era importante era a cumplicidade que se gerava, as piscadelas de olhos, as noites fora de grandes conversas, as discussões políticas, em que a gente só via, podia-se degladiar, entre aspas, mas a vida continuava, íamos à mesma tomar uma bica logo, ou beber um copo logo a seguir. Esse ambiente em que o Expresso foi muito rico e muito diversificado e muito com contributos. Eu lembro que na altura na revista estava o António Mega Ferreira, claro, o Henrique, o Augusto Seabra, o grande Augusto Seabra, o Miguel Esteves Cardoso, o Vicente Jorge Silva. Era de facto uma espécie de luxo de gente muito engraçada, muito
original, mas muito criativo, e que trabalhava há umas horas, o Dr. Balsemão, não, eu tenho que contar isto, umas horas que desesperavam. Trabalhavam mais que outros. Deixa-me só dizer uma coisa maravilhosa, eu hoje, não é para me gabar, mas estive a reler uma coisa que escrevi em 2016 sobre o Dr. Balsemão, e estava lá isto, e gostei imenso. O Dr. Balsemão tinha outra disciplina de vida, e não, aquilo era uma rebaldaria da qual ele... Direta. Exatamente, ele era uma grande sabedoria para lidar com aquilo. E de manhã percorria os corredores e as salas semi-vazias, porque a gente deitava-se de manhã, fazia o que queria, escrevia quando queria. De facto as coisas apareciam, mas era quando a gente queria. E ele dizia, isto não é o Scala de Milão, que era assim a frase que lhe ocorria como superando os constados de alma, tenores a falhar. Um curso de time management. Sim. É verdade. E apareceram lá eu fui a esse curso de time management. Era uma organização. A primeira coisa que fizeram foi acabarmos de ensinar este mundo desapareceu. E que hoje não digo que haja rancores, nem atitudes mal educadas, nem agressivas, há quase, mas o que há é que eu vejo, por exemplo, quando debato ou quando, que há alguém que tem um olhar ressentido sobre mim, porque eu não voto como ele entenderia, ou porque defendo no sentido de analisar uma personalidade que é do centro-direita e essa pessoa não quer, ou vice-versa. Há uma espécie de rancor institucional, de ressentimento, não gosto da palavra rancor, de ressentimento. Eu acho que é pior que isso. Se me das licença, Maria João, eu acho que há pessoas que olham e dizem, esta pessoa não pode ser jornalista. Exato. Porque não tem uma linha de acordo com aquilo que é ser jornalista. Que era uma coisa que antes não existia, de facto. Quer dizer, eu por acaso sempre fui uma pessoa bastante organizada, ao contrário das senhoras, e eu entrei no Expresso e cheguei lá, achei que era normal, às 9h30 da manhã. Eu li Vasconcelos, que era o número 2 do Balsemão, já falecido, não é? Saudoso. Vê-me e diz-me assim, o que é que você está aqui a fazer esta hora? Isto era tratado como espião. Eu esperava da noite para o dia. Não, mas eu estava com ar fresco, tinha tomado banho. Já deixa-me perguntar aqui à Clara, que está muito bem comportada a deixar-vos falar. Havia, de facto, outra capacidade de encaixe? Por exemplo, a grande amizade de Pinto Balsemão com o Mário Soares é uma espécie de retrato da época, não é? Eles eram parecidos também. O Expresso era uma coleção de animais do zoológico sem jaula. E, portanto, mas éramos amigos uns dos outros, havia discussões e batalhas campais épicas. E às vezes queríamos que o Francisco Pinto Balsemão tomasse partido, coisa que ele nunca fazia, evidentemente. Ralhava um pouco, contemporizava, tinha as suas ideias, mas aquilo tudo, sob a batuta dele, tudo aquilo andava para a frente. E nós, de facto, nós tínhamos relações de amizade uns com os outros e dávamos fora do jornal. Eu lembro que uma vez, quando foi, e estávamos interessados pela política, não era pela Europa, era pela política europeia. Quando o Mitterrand ganhou as eleições, a Maria João lembra-se, nós fomos para Paris, encontrámos em Paris, tu, o Vicente Jorge Silva, eu, em casa do Eduardo Prado Coelho, que na altura estava casado com a Teresa Coelho, que era crítica literária do Expresso, e ali estivemos a assistir à noite eleitoral, ou seja, havia e não éramos, a Maria João não era do PS, eu não era inscrita, mas era simpatizante do Partido Socialista, e quer dizer, tudo isto deslizava-se. Hoje há um clima até nos comentários, que é uma coisa que eu acho terrível, a cauda dos comentários maus e maliciosos, os ataques até de misoginia. E hoje acho que a misoginia pirou imenso, as mulheres hoje são muito mais odiadas e atacadas. E a amizade entre eles dois era a amizade de dois homens superiores, tenho que dizer isto. Duas criaturas humanas que tiveram uma vida intensíssima ao serviço de Portugal, é preciso dizer, em primeiro lugar ao serviço de Portugal, e essa amizade e o modo como essa amizade foi fácil e foi simples, as nossas amizades também eram. E tínhamos filiações políticas diferentes. Eu lembro que houve uma greve no Expresso
enfim, porque havia um cobrador que adoeceu e parámos tudo, a revista, e eu e o Seabra fazíamos praticamente, o Augusto M. Seabra, que já morreu, fazíamos praticamente para o público, fazíamos praticamente a revista sozinhos, parámos aquilo, eu fui ter com o Francisco Balsemão e disse, acabou, temos que receber, e os outros jornalistas disseram, fazemos uma greve, e havia um jornalista do PC, que era o Júlio Pinto, não sei se lembras de Júlio Pinto, fizemos uma reunião para a greve, e a Maria João estava lá. Porque havia, o Júlio Pinto dizia, porque eu não tenho dinheiro para comer, porque eu chego a casa e não tenho nada para comer. E a solidariedade, a Maria João não tinha esse problema, evidentemente, mas a solidariedade que a Maria João, naquela altura, demonstrou logo com o Júlio Pinto, lembro perfeitamente disto. Pelo facto do Júlio Pinto. Eram as coisas que ou seja, as coisas eram humanas. O Mário Soares era um grande ser humano e o Francisco também. Com esta situação, há pouco, quando estávamos a falar dos nossos anos todos de jornalismo, dos 4, havia uma coisa que não existia e que é bom sublinhar. Nós não tínhamos as internets e não tínhamos os Googles e, portanto, o cultivar da nossa educação e da nossa cultura também dependia muito dos diálogos que mantínhamos com os colegas. Além da nossa bagagem, além da nossa bagagem que procurávamos, com a leitura, com as bibliotecas, com os professores, mas também dependíamos muito do diálogo. Não, exatamente, e da comunicabilidade que procurávamos e que tinha que existir e diversificada, que depois veio a ser substituída por tudo isso que você acabou de dizer. Eu prefiro, ao contrário do Dr. Balsemão, que me deu uma grande lição de fazer podcasts antes de mim, mas pode haver internet e as pessoas continuarem a conversar. Mas é que não há, o problema é que as pessoas não há isso, não há isso, não há, quase que já não há isso. Eu acho que entre o Dr. Soares e o Dr. Balsemão há 3 coisas para mim que são, eu sou praticamente gêmeos nestas 3 coisas. É um apego à liberdade absolutamente total. Eles têm íris e pele, se falta liberdade. A segunda coisa é um amor à vida e a todos os aspectos da vida que vocês possam imaginar, absoluto. E o terceiro é um otimismo incalculável. Incalculável. Eu não sou otimista, quer dizer, eu às vezes tinha discussões com o Dr. Balsemão, porque eu não tenho o mesmo otimismo que ele, não tenho. É sério, quer dizer, não acho. Era de facto um irritante otimista. Era pior, quer dizer, era quase tão bom como o Costa. Era mais o Dr. Eu acho que o Soares. Soares Era mais o Dr. O Soares era um otimista incurável. Era, exatamente. E o Soares às vezes chegava quase que tocava na irresponsabilidade do otimismo. Bem, já voltamos aqui para uma última intervenção. Daqui a pouco vamos seguir com outro tipo de recordações que ainda temos preparadas, como por exemplo dizer que Francisco Pinto Balsemão foi inegavelmente um homem de cultura, filantropo, impulsionador do Prémio Pessoa e também dos Globos de Ouro da SIC. Homenageado pelo apoio à cultura e liberdade, Francisco Pinto Balsemão incentivou o que melhor se faz em Portugal em diversas áreas. Em 1996 foram criados os Globos de Ouro da SIC, os prémios mais importantes da televisão portuguesa. Dos primeiros sócios da Casa de Comédia. Era um homem muito sensível à cultura, viu muitas vezes neste teatro e também na Casa de Comédia e noutros teatros, e é, sem dúvida, uma das figuras mais importantes desta época que nós vivemos. Sempre gostou do seu cabelo comprido aí atrás, do seu charme. Já no Pedro Nunes me chamavam o Careca. Eu sempre tive estas entradas. Sim, não. Simão de Oliveira foi colega de Francisco Pinto Balsemão na escola. 12 anos, nós estávamos os dois no Pedro Nunes, ele era chefe de turma e eu também. Usava o seu calção, a sua meia pelo joelho, o seu bom sapato. Era uma pessoa com uma certa ironia, fazia perguntas indiscretas, adorava fazer perguntas indiscretas. O gosto pela música e além da bateria incentivou o talento de jovens músicos a título pessoal. Ia frequentemente aos concertos do Prémio Jovens Músicos, inclusive nos últimos anos ele fez questão de se associar ao prémio a título pessoal, fazendo uma doação do valor pecuniário para que os vencedores de música de câmara pudessem todos os anos frequentar um curso na Academia de Verão. Foi presidente do júri do Prémio Pessoa que desde 1987 todos os anos distingue personalidades da área científica e da cultura. Luís Tinoco foi laureado em 2024 e recebeu um telefonema de Pinto Balsemão. Além da felicidade pessoal,
poder testemunhar um amigo que estava muito feliz a partilhar comigo algo que eu sei que para ele também era muito, muito importante. Na cerimónia, o Presidente da República anunciou a entrega da Gran Cruz da Ordem de Camões a Francisco Pinto Balsemão. Recebeu a distinção no passado dia 1 de setembro, quando completou 88 anos. Brevíssima pausa, 1 minuto e pouco, já voltamos. Foi sempre um homem discreto, mas abriu as portas de casa uma vez. Falou dos interesses pessoais, da relação com a família ou com o dinheiro, no ano em que a SIC fez 10 anos. O exercício era de perguntas e respostas rápidas. Catarina dava nome ao programa e à SIC no 10º aniversário do canal. Tinha Francisco chegado aos 65 anos. Eu não sou de todo uma pessoa que só pensa no trabalho. Gosto de música, gosto de desporto, gosto de... Golfe, temos aqui o campo mesmo ao lado. E eu devia jogar melhor com o campo, com a casa. Dentro de campo. De golfe. Devia jogar muito melhor, mas não tenho também tempo para jogar regularmente. E gosto dos meus amigos, gosto de viajar, portanto não me sinto nada confinado, quer por idade, quer pelas responsabilidades, embora assuma as responsabilidades, trabalho como um cão quando tenho que trabalhar. Toco um bocadinho de piano, mas muito mal, enfim, do ouvido, e toco bateria ainda hoje, acho que toco relativamente bem. Mas pratica, cá em casa tem uma bateria. Depois ligo desses canais musicais, ou ponho discos e acompanho. Portanto, sabe que a bateria é esta história dos pulsos, isto é importantíssimo. A pessoa não treina um bocado, fica com os pulsos mais duros e tal. Com uma década de vida do primeiro canal privado de televisão em Portugal, Francisco Pinto Balsemão olhou para o próprio passado. E quando tinha 10 anos, foi quando eu fui para o Liceu Pedro Nunes com 10 anos precisamente, tinham horizontes completamente diferentes. Houve uma altura da minha vida em que pensei que gostaria de ser toureiro. Eu tinha do lado da família da minha mãe uns tios meus que eram toureiros amadores e, portanto, levavam-me às vezes para esses eventos tauromáquicos e eu admirava-os imenso pela coragem que eles tinham. Ainda antes da venda da maioria das revistas do Grupo Impresa, Catarina Furtado desafiou Francisco Balsemão a mostrar o conhecimento sobre cada uma. O Tio Patinhas não me parece que seja assim. Tio Patinhas não leio totalmente, permanentemente, mas os meus netos gostam muito e através deles sei o que é que acontece. Fui educado pelos meus pais a apagar a luz quando sai de uma sala que vai ficar desocupada. E assim é que eu fui educado. Assim é que deu essa educação aos seus filhos? Porque isso do forretas, que é uma pessoa que está agarrada ao dinheiro, a contar as questões, tipo, olha o Tio Patinhas, falámos há bocado. Isso não são nada, com toda a franqueza. Já viu esta? Explosão de prazer, guia completo do orgasmo masculino. Quer dizer, acho que estas coisas não se apreendem, mas enfim. Não surpreendem nada. Mais para a senhora Vera. Ai, acha? Os vistos? Ao longo destes anos todos foi muito assediado. Não vou responder. É claro que a atração pelo poder existe. O poder que Balsemão conheceu em várias dimensões, como a política. Quando eu fui tomar posse, acho que foi não sei se foi como primeiro-ministro, foi como ministro adjunto do governo do Dr. Sá Carneiro. Toda a gente comentava porque os outros interessados tinham todas umas canetas fantásticas e tal, e eu assinei lá aquela com um bico, e era mesmo uma bico. O poder de uma caneta que está, afinal, na mão de quem a usa. Já acho que a Catarina está aqui. Francisco Pinto Balsemão tinha lugar cativo no restaurante Pablo, na rua Duque de Palmela, em Lisboa, mesmo ao lado de onde nasceu o Expresso. A mesa onde se decidiu muito da política nacional e do Grupo Impresa será agora um lugar de homenagem. Aqui nasceu o Expresso em 1973. O número 37, na rua Duque de Palmela, em Lisboa, carrega a história da democracia portuguesa e do Grupo Impresa. Ali ao lado, no número 27, o restaurante Pab, inaugurado no ano anterior, era uma espécie de segundo gabinete de Francisco Pinto Balsemão. A mesa do Dr. Pinto Balsemão, onde ele sempre estava sentado à cabeceira e recebia os convidados, normalmente se fosse só um sentado do lado direito dele, se fosse mais espalhados pela mesa. Era sempre esta mesa, estava sempre reservada para ele, e era aqui que ele fazia as suas reuniões, e muita da política nacional foi decidida neste espaço. É um espaço histórico que ele adorava e dezenas, centenas de vezes permaneceu aqui. Vai sempre ficar esta como a mesa de Francisco Pinto Balsemão. Tinha lugar cativo e era presença assídua, mesmo depois do Expresso se ter mudado para Paço de Arcos. Mas é nos tempos da ditadura que por aqui começou a esperar pelos tafetas que lhe traziam as provas da censura. Francisco Pinto Balsemão pedia um prego e ali passou tantas horas de fecho do jornal. Tornou-se
num dos lugares preferidos do fundador. A caricatura de Balsemão à cabeceira de uma mesa ao lado de tantos outros políticos que com ele privaram, vai continuar neste espaço. Com quem ele se cruzou, a imagem que fica é de um homem simples. Toda a gente sabia o que é que ele gostava, o que é que ele comia, como é que ele... Não era um homem simples, cordial com todos os empregados nesta casa. Sempre foram bem tratados por ele. Ele normalmente comia sempre umas vieiras quando chegava. O nosso valet estacionava o carro, trazia-lhe o iPad, colocava o iPad em cima da mesa enquanto ele ia à casa de banho e o convidado eventualmente não tinha chegado, aguardava e pronto, havia aqui um cerimonial descontraído que fazia parte da recepção ao Dr. Pinto Balsemão, precisamente porque ele era um homem extraordinário, um homem simples, cordial, que tratava todos por igual. Nunca mais vamos esquecer, então eu estive a falar com aquilo do Sr. Espécie do Sousa, que o Sousa foi aqui porque o chofer dele, e disse, o Sousa esteve aqui ontem a falar comigo, perguntei, então doutor, como é que está? Está lá em casa agora, como já não sai, depois que agora não tem vindo aqui, há meia dúzia de meses é que ele deixou de ir, o resto era sempre todos os dias que havia, mesmo quando mudou para o Eiras, antes vinha aqui todos os dias quando eu estava aqui no Expresso, depois mudou para lá, e mesmo assim vinha aqui 2, 3 vezes por semana. A colocação de uma placa na mesa de Pinto Balsemão será a homenagem do restaurante ao homem que deixou o mundo um lugar melhor. Passe a publicidade, vamos falar do restaurante. Meus queridos históricos do Expresso, quero saber tudo. Tenho N páginas do Expresso ainda em papel guardadas com a fotografia desta mesa, do Dr. Balsemão à cabeceira, os almoços do pub à quarta-feira, se não estou em erro, onde ele convidava personalidades e escolhia depois os jornalistas que lhe interessavam, que ele achava mais adequados para a pessoa em questão. E continuaram a ser feitos sem ele depois. Não, exatamente. Mas depois os almoços continuaram sem havia uma coisa também extraordinária, que falar nisto é como falar agora da Idade Média aqui, quem esteja a ouvir com menos de, sei lá, de quantos anos. 50. As sextas-feiras em que o Expresso ia para a Mirandela como se fosse esperava-se que nascesse, ia assim, ainda dentro da barriga da mãe, e depois esperava-se que nascesse o Expresso. Mas a gente às vezes atrasava-se à sexta-feira e havia uma palavra a ribombar nos nossos ouvidos que era a Mirandela. E então o Dr. Balsemão às vezes fazia horas no Expresso para não se enervar, ou para se desenervar com os copos e tal, e alguns de nós que viessem as primeiras provas. Não se lembram disto? E mais, disto não me lembro, mas há uma história engraçadíssima. Diretamente. Exatamente. Quando era na ceia. E houve buscar o Expresso. E houve aquele estafeta. Uma vez levou tudo para o Correio da Manhã, não te lembras? Mandou as provas de estafeta que era um Maradona. Era o runner de grupos de rock. Pois era e tal. Mas deixa-me fazer aqui uma questão muito específica, que é, quando se fala aqui os almoços do pub, havia a ideia de que o Pinto Balsemão só almoçava com estadistas e com políticos. Não, ele convidava-nos, aos jornalistas, muitas vezes, para almoçar com ele. Quando vinha esse convite, qual era a vossa sensação? Também tive muitos almoços, era... Vou levar nas orelhas para alguma coisa? Qual é o assunto? Não. Tinham noção de... Nunca achei que fosse levar nas orelhas. Mas não, pelo contrário. Quando era para levar nas orelhas, não era ali. Claro. Era no gabinete. Era um prazer genuíno da conversa. Da arte de conversar. Repressivo. Era porque eu gostava... Primeiro ele não gostava de comer sozinho. Driblar umas ideias. Gostava de ver como é que aquilo rolava, o que é que nós achávamos. Por exemplo, ele foi no Expresso que ele me convidou a entrar na direção. Convidou não, convenceu a entrar na direção. No Expresso do pub, queres dizer? Não queria dizer no pub. Naquela mesa, exatamente. Aliás, eu até falei, disse o 27 da Duque de Palmela, não, era o 37, o 27 era o pub. Eu confundi. Pois, e ao lado era aquele dentista onde a gente ia todos. Não, mas o Rodrigo tem muita razão de falar do pub, porque o pub era uma espécie de sucursal, era uma sucursal. O Xenu era proletariado. O Xenu que era com X, atenção. O Xenu era proletariado. Aliás, havia cafés e restaurantes em Lisboa que eram quartéis-generais do jornalismo e do jornalismo. Alguns de nós, eu tinha a liberdade de ir almoçar com políticos ou com... lembro quando o Léo Ferré veio a Portugal, eu fui almoçar com o Léo Ferré ao pub. Que não era político. Que não era político, era o chamado vulto da canção francesa e da poesia. E assinávamos.
Não, a gente no pub assinava. E eu tinha confiança em nós. É claro que não era... depois começou a haver alguns abusos. Enfim, o Vasconcelos achava que aquilo era de cortar imediatamente, porque não era possível. Não, mas ele confiava que os jornalistas... Luís Vasconcelos era o polícia mau. Mas era uma pessoa encantadora. Era encantador, eu gostava imenso dele. Os melhores amigos do Dr. Balsemão. E como polícia mau não era muito mau. Ele não era muito mau, não, era bastante bom. Eu devo dizer que eu, até a gente sair da Duque de Palmela, que foi em 2003, salvo erro, até a gente sair da Duque de Palmela, eu assinei sempre, quando ia em serviço, não é? Assinei sempre, lembras que eram umas faturas azuis, assim, os papéis azuis, a gente assinava por trás, e aquilo ia lá, não sei por onde, para a Isabel Morgado, lá, não sei já como é que se chama. A extraordinária confiança que eu tinha nas pessoas, que eu acho que hoje não é natural, quer dizer, ele confiava que nós não íamos abusar e que íamos almoçar e que era um almoço de trabalho e que depois... E não eram os almoços do Expresso, que eram um ritual. Não são esses, não, eram almoços que nós comíamos com pessoas sobre as quais... Mas esse papo queria que a gente fizesse lá. Eu tive bastantes expressões e voltámos na direção, diziam, você... volta a fazer os almoços, porque o Pablo também ganhava, aliás está a ganhar agora, não é? O facto de se falar, de aparecer a fotografia, a confissão. Mas também tem a ver com o sentido de fidelidades, de pequenas e grandes fidelidades que o Balsemão cultivava. Porque, por exemplo, os primeiros almoços que eu faço com ele, já com a SIC, são no pub. Ou seja, ele não deixou de ir ao pub só porque de repente existiu mas ele era uma fidelidade. Isso é bem visto, é um traço. Era assim. Gostava de voltar. Gostava, mas ele depois para o fim começou a ir cada vez menos. Já ia para ali, já ia para Belém. Ia para os Antos e depois para Belém, ou então para o Guincho. Era mais perto. Aqui era mais perto que a Nascida. Não, é assim que nasceu em Carnaxide também. E ali, em torno do pub, havia uma ecologia política à volta. Havia Frente Sampaio, os escritórios de Jorge Sampaio e do Vera Jardim. Depois havia os espiões do Flórida. Os espiões do Flórida. Nós almoçávamos no Flórida. Passavam ali umas pessoas, uns americanos, de vez em quando. Depois via-se passar outra gente da política, do PSD, lembro de passar o Ângelo Correia. Mas a base era só um minuto. Era a esquerda do PS, que o Dr. Soares dizia, como disse-me a mim, está no livro, uma enorme filosofia, acabam todos aqui. Que eram os Zé Manuel Lavonteles, Jorge Sampaio, o Nuno Brederó, também uma geração fantásticos. César de Oliveira, todos extraordinários. Mas não te esqueças que no princípio da rua, além da Associação Cabo-Verdiana, onde também se almoçava, havia as sedes. E a Santos era o João Salgueiro, o Rui Vilar, e a Bucolse cá em baixo. Henrique, Clara e... Ai, a Bucolse, é claro! Íamos gastar dinheiro e logo abaixo a Cinemateca onde íamos ver. Exatamente. Estamos naturalmente contagiados pelo espírito dele ainda, mas hoje é um dia doloroso. Pedia-vos, para terminar, o que é que gostarias de realçar hoje, Henrique? Eu gostava de realçar três coisas essenciais. Primeiro, ele foi, para além de político e de empresário, ele foi um grande jornalista. Foi uma pessoa que se preocupou sempre com o real e não com o país sentado, como ele dizia, o país sentado, o país institucional. Preocupava-se verdadeiramente com o país real. Era um grande jornalista. Foi um homem que nos deu a nós todos a possibilidade de fazermos jornalismo livre. Nós todos nos tornamos aquilo que somos e que fomos e continuamos a ser, eventualmente, devido a ele. Nós devemos-lhe imenso. Todos nós lhe devemos imenso. Isto é a primeira parte. A segunda parte é que ele, para mim, progressivamente, ao longo de 40 e tal anos, tornou-se um amigo. E um amigo que eu devo dizer que não só muito leal, como também muito divertido, como dizem os filhos. Claro. A matriz da liberdade formatou a minha cabeça. A relação com a autoridade, a relação que eu tive com ele, também. Ele era um homem que não possuía autoridade própria, mas não gostava de autoritários. Nunca foi autoritário.
Em terceiro lugar, eu acho que a humanidade dele, que é uma coisa que às vezes é pouco realçada, e o fair play, a elegância de gestos. Houve um processo de despedimento de uma pessoa do Expresso, uma jornalista, em que eu de manhã estava e eu não concordei com o modo como a direção fez isso. A direção era o José António Saraiva, e de manhã eu fui testemunhar contra a direção do Expresso, e o advogado da jornalista era o Garcia Pereira, portanto extraordinariamente combativo, e à tarde fui-me sentar no Prémio Pessoa, no júri do Prémio Pessoa, com o Francisco Pinto Balsemão. E nada aconteceu, não transpareceu nada. Tudo continuou como de antes, aquilo não abalou a nossa amizade, o respeito que sentíamos um pelo outro. É evidente que isto ajudou a fazer-me quem sou hoje e a educar-me, e ensinou-me também que há um valor inestimável, e foi um grande privilégio, mas foi um valor inestimável para mim tê-lo conhecido e ter trabalhado com ele e ter sido amiga dele e que ele tenha sido meu amigo. Maria João. A primeira coisa é a gratidão. Eu devo-lhe uma gratidão sem medida por tudo aquilo que ele me ensinou, que me proporcionou fazer, quando me mandava ao estrangeiro fazer entrevistas, quando me sugeria coisas, quando me mandou, na época revolucionária, eu vivia nos quartéis. Ele achava verosímil e natural, via-me achar desembaraçada, e eu vivia nos quartéis. Isso também foi uma coisa que eu não posso esquecer. Ele achava natural, em vez de se pôr com pensamentos, não sei se, não sei o quê, dava-nos a liberdade, queres ir? Eu acho que tu deves ir, com certeza. E, portanto, devo-lhe uma gratidão, expliquei mal, mas uma gratidão sem limites pelos anos que vivi no Expresso. Distraí-me, fui para o público, distraí-me não. O Vicente tinha muita, e o Augusto Seabra muito peso em mim, e depois voltei para o Expresso e ele dizia-me: és a única pessoa que eu me lembro que saiu e voltou. Não me lembro dela. Acho que foste a única. A segunda coisa que eu queria... Deixa-me dizer a segunda coisa. A segunda coisa que eu guardo é a desinstalação. Os portugueses são muito instalados. Eu conheci poucos portugueses tão desinstalados que fossem simultaneamente capazes de dar aulas às 8 da manhã, à segunda-feira, portanto, estragando um pouco o fim de semana, alguma viagem mais prolongada, estava sempre lá, e quando não estava, se havia uma coisa que o impedia muito grave, dava aulas ao sábado de manhã impedindo de jogar golfe. Uma desinstalação, fazia ao mesmo tempo várias coisas, e fazia, às vezes ofegante, impontual, desorganizado, mas fazia. E a terceira coisa é o exemplo de que foi possível fazer isto que ele fez. Eu tenho também que ver aqui um exemplo. Não é impossível. Não é impossível. Não é um sonho. Eu testemunhei que isto foi possível. É uma boa imagem para fecharmos. Agradeço-vos aos três também terem-me ajudado a suportar este dia. Dentro do grupo Empresa, Francisco Pinto Balsemão é reconhecido como um homem bom, sensível e próximo dos trabalhadores. Foi uma pessoa impecável. Tomara muito ter patrões como aquele. O desabafo é de quem trabalhou mais de 50 anos com Francisco Pinto Balsemão. Rui Melo era o funcionário número 2 da empresa. O número 1 era o patrão, que o apelidou de Ruca, como ficou conhecido na empresa. Gostou muito, e quando ouvi, gostou muito. E quer dizer, logo quando ouvi a notícia, eu quase que nem acreditei. Como estafeta, esteve muitas noites à porta da PIDE, à espera da revisão da censura ao Jornal Expresso. Depois no outro dia ele dizia assim: Rui, então, vem muita coisa, quase tudo. E aí é que ele ficava em brasa. Tinham que fazer tudo outra vez. As notícias, era a publicidade também, tinham que fazer tudo outra vez de novo. E ele aí ficava muito irritado. Foi Rui Melo que, em maio de 74, a pedido de Balsemão, transportou os documentos que foram assinados na cerimónia que oficializou a criação do PPD-PSD. À porta do Mosteiro dos Jerónimos, durante a tarde, já estava José Sousa, há 33 anos, que era motorista de Francisco Pinto Balsemão. Recorda o homem, para lá do patrão. Uma pessoa que olhava para os seus,
Tentava saber o que é que se passava lá em casa. Eu preocupava com os meus filhos, perguntava-me se estava tudo bem, e era generoso, posso dizer, era generoso. Vou ter muitas saudades do doutor, muitas saudades. Uma pessoa que me marcou ao longo da minha vida. A primeira recepcionista da SIC regressa à empresa pela primeira vez 13 anos depois de ter saído. Começou a trabalhar com Francisco Pinto Balsemão ainda nos anos 80 no Expresso. Não era um patrão qualquer, era uma pessoa muito humana, muito carinhoso com as pessoas sempre, muito preocupado. Aliás, ele dizia que nós não éramos empregados, que éramos colaboradores. Por isso, por aí já se diz tudo. Começou a trabalhar com Francisco Pinto Balsemão ainda nos anos 80 no Expresso. Diz que a empresa perde um bom patrão e o país um homem bom. Mas ele fica sempre cá no nosso coração. Ele partiu, mas ele fica sempre aqui, porque ele merece e muito. Quem ficou na recepção da empresa foi Natália e Isabel. É um dia assim triste. Penso para todos. Sempre foi como patrão espetacular. E sentimos um grande vazio, pelo menos eu sinto um grande vazio. É um pouquinho, é como se estivéssemos um bocadinho perdido, um bocadinho de chão, digamos assim. Foram mais de 30 anos de uma convivência próxima e quase diária. Tive cerca de um mês internado e o Dr. Balsemão ligou para os meus pais que se fosse o que quer que fosse preciso, que ele estava disponível. São pequenas coisas que contam muito. O nosso dia-a-dia conta, sim. Dentro da empresa, recordam-no como preocupado e acessível a todos. Voltamos aos Jerónimos, Clara. Precisamente por isto que ouvimos agora, Rodrigo, que aqui estão tantas pessoas da SIC, algumas conhecidas, outras que estão sempre por trás das câmaras, e aqui estão nesta longa fila que não reduz a velocidade que dizem que tem de reduzir, porque de facto às 10 da noite dificilmente estas portas se fecharão. Tenho aqui comigo o Reinaldo Serrano e também o Bento Rodrigues, dois jornalistas da SIC. Reinaldo, um fundador, o Bento chegou um pouco depois, tal como eu. Bento, sempre disse que a SIC era uma casa de liberdade e uma casa com alma, liberdade e alma à imagem do seu líder, chamemos-lhe assim. Qual era para ti a característica mais marcante do Francisco Pinto Balsemão? Boa noite. A confiança que te passava e a segurança sobre essa liberdade que era total e que correspondia ao máximo de responsabilidade que te era incutida também. E sendo este um dia profundamente triste, como é óbvio, é também um dia em que é imperativo celebrar o privilégio de ter trabalhado com um homem destes. E quando digo um homem destes, digo justamente um homem que passava essa certeza da liberdade em que se trabalhava. Não é pouco dizer que não houve até hoje um dia da minha vida profissional, e acho que falo por todos os que trabalham na SIC e que têm, por exemplo, a responsabilidade de estar na apresentação de um jornal, a tomar decisões editoriais, por exemplo, não houve um dia em que eu não sentisse absoluta liberdade na minha função. E isso é extraordinário, impagável. Impagável, de facto. E tu, Reinaldo, o que é que recordas do homem e da sua personalidade? O que é que era mais marcante nele? Recordo um episódio que resume de alguma forma o que era o contacto com Francisco Pinto Balsemão. Numa cerimónia dos Globos de Ouro, o malogrado ator António Feio, que estava já bastante doente e que esteve internado durante um longo período, é alvo de uma homenagem nessa cerimónia dos Globos de Ouro, e vai ao palco e a primeira coisa que diz, em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, com quem nunca tinha contactado, com quem nunca me cruzei, por me ter ligado para o hospital para se inteirar sobre o meu estado de saúde. Ficou toda a gente estupefacta. É um episódio singelo, eu fiquei quase comovido, porque ninguém sabia de facto, e esta descrição e este saber estar fizeram sempre parte de uma figura como Francisco Pinto Balsemão. A outra coisa que eu destacaria era uma combinação perfeita entre cordialidade, generosidade e graciosidade. Eu tive o privilégio de ser convidado para alguns almoços com o Dr. Francisco Pinto Balsemão. Há bocado estava a recordar-me que no dia 8 de janeiro estava contigo, Clara, aqui nas cerimónias fúnebres de Mário Soares, em 2001, já não sei, já passou tanto tempo, e nesse mesmo dia eu tinha um almoço combinado com o Francisco Pinto Balsemão. Eu lembro de ligar à João, à secretária dele, dizer, olha, não posso ir ao almoço
porque em virtude da morte do Dr. Mário Soares. E de facto, ironia do destino, estou aqui neste mesmo sítio, desta feita nas cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão, que deixa uma marca absolutamente indelével. Eu queria só desmistificar uma coisa. Quando as pessoas dizem eles estão a elogiá-lo porque era o patrão e não sei o quê, nunca aconteceu, para além da deselegância, nunca senti isso, nunca houve subserviência da minha parte, nem prepotência da parte dele. Nem ele gostava. Nem ele gostava, aliás, detestava isso, e era de uma... Nós quando almoçávamos, as pessoas falavam de quê? Da SIC? Não. Jogávamos conversa fora, como diziam os brasileiros, desde pianistas, no pianista chinês, que eu gostava muito, e coisas assim. E de facto temos estas experiências de proximidade, Bento, tu também as tiveste aqui um momento muito particular, um momento muito importante também para nós, foi quando vieste de Timor. O que é que aconteceu? Sim, deixa-me só dizer que, na verdade, não houve nenhum momento marcante ao longo deste percurso todo em que o Dr. Francisco Pinto Balsemão não tenha feito questão de estar, de se fazer presente, de elogiar, de criticar também, mas de deixar a certeza de que viu, estava atento e estava em apoio. Essa história do regresso de Timor, enfim, em Timor nós vivemos uma situação complicada. Eu e o repórter de imagem Fernando Faria fomos apanhados num tiroteio e a coisa podia ter corrido terrivelmente mal. Essas imagens ainda estão aí. E no regresso, a preocupação do jornalista Francisco Pinto Balsemão, mas também do homem que tem um lado humano absolutamente extraordinário, é perceber como é que eu estou, como é que está o homem que vem de Timor. O jornalista, a função está feita, está desempenhada, foi para o ar, como é que está o homem? Como é que ele está? E isso foi absolutamente marcante e comovente. Exatamente, sem dúvida. Bento, Reinaldo, muito obrigada pela vossa presença hoje aqui. Francisco Pinto Balsemão não foi apenas, como sabemos, um protagonista da história recente, foi um construtor de futuro, lutou pela liberdade quando ela ainda era proibida e continuou a lutar por ela quando já era um direito adquirido. O seu legado é, por isso, uma tarefa para todos aqueles que acreditam que a liberdade não é um dado adquirido. É uma responsabilidade de todos, Rodrigo, e não se perde. Como ele dizia, exerce-se. Boa noite. Em 2012, recordemos ainda, a fechar, Francisco Balsemão recebeu o Globo de Ouro de Mérito e Excelência. Empresário, gestor, jornalista, político. A vida e os cargos fizeram a história de um homem que é há décadas fonte de notícia, opção de título. Alvo dos que nele veem a possibilidade de incómodo. A tudo e a todos tem sobrevivido incólume, observando do alto do seu conforto as resistências mais ou menos óbvias dos profetas do infortúnio. Decidido nas escolhas, resoluto na praxis, de Francisco Pinto Balsemão dir-se-á um seguidor tranquilo do seu próprio caminho. Ver, ouvir, antecipar. Conjugam-se no futuro incondicional os verbos que ditaram as escolhas do homem e do profissional, mesmo quando escolher era sinónimo de resistência, de não alinhamento. Foi deputado na ala liberal nos idos de 73, no Parlamento possível de um regime avesso à mudança. Do avesso ficou quando esta surgiu em janeiro do mesmo ano, no mesmo país, com um novo olhar. Assim nasceu o Expresso, o jornal das linhas e das entrelinhas, cruzadas em nome da palavra lida, da escrita distante do óbvio. Assim foi Balsemão a voz do inconformismo, mesmo quando a censura deixou de o ser e o azul dos cortes deu lugar à paleta da democracia. Permaneceu isento. Tão isento que o próprio jornal que fundara foi a mais crítica das vozes à sua governação. Incompreendido pelo partido que ajudara a fundar, Francisco Pinto Balsemão afastou-se da política, com a mesma honra que lhe granjeara o respeito, mesmo entre os adversários. Enquanto empresário e gestor, viu na comunicação social o prolongamento do desempenho enquanto homem. Justamente o homem que fizera história com o Expresso, voltou a fazer história com a SIC. A primeira televisão privada em Portugal mostrou desde sempre e para sempre o que se não via, deu voz aos que não a tinham, alargou latitudes e longitudes na forma de olhar o país, de o ver, de o sentir. Ainda e sempre irrequieto, ainda e sempre inconformado, outra vez viu, outra vez venceu o desafio, outra vez eludiu o risco quando edificou a SIC Notícias,
o primeiro canal de informação 24 horas em direto e em português. Fundador do Prémio Pessoa, ficará para sempre ligado ao mais importante galardão atribuído em Portugal e aos portugueses que se distinguem nas mais diversas áreas. Ele próprio foi distinguido aquém e além fronteiras, homem de Estado e do saber estar, doutorado honoris causa pelas Universidades Nova de Lisboa e Beira Interior. Hoje permanece igual a si próprio, uma voz independente, desassombrada, escutada e escrutinada pelo universo político, defensor acérrimo da lealdade. A ela submete os cânones da sua própria vida, fiel à liberdade de expressão, à expressão fiel de uma luta sem fim à vista pelos direitos da liberdade de informar, de ser e estar informado por uma imprensa livre e irredutível na sua missão de divulgar e refletir o espelho da condição humana. O percurso pessoal e profissional de Francisco Pinto Balsemão é o percurso da história do seu país e de mais mundo, percorrido sem semblante de desânimo ou sucesso cristalizado, e uma maneira muito própria de estar na vida, que nos recorda que nenhum homem grande vive em vão. A fechar este dia tão triste, o dia mais triste da história da SIC, permitam-me falar de felicidade. Que privilégio tive de ter 20 e poucos anos quando comecei a carreira de jornalista nos anos 80. Que afortunado fui por ter sido escolhido para a equipa fundadora da primeira televisão privada. Que tempos absolutamente irrepetíveis, que bênção teve a minha geração e outras com quem nos fomos cruzando, de ter vivido uma era do jornalismo que, se não tivermos cuidado, acabará por se extinguir. A partida de Francisco Balsemão traz esse receio, o de termos cada vez menos líderes que realmente pretendem deixar o mundo melhor do que o encontraram. É talvez ainda cedo para todos os portugueses perceberem a dimensão do que nos deixa. Nós por aqui fomos felizes e sabíamos. Hoje somos órfãos que continuarão a levantar-se dia a dia, e aos mais novos que entretanto chegaram à família vamos ensiná-los a pensar o que achará Francisco Balsemão do que fizemos hoje, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Boa noite e obrigado. Tomara que a SIC não seja extinta, né? É. Mas o grande dono de uma rede de telenotícias morre.